Então vamos dar continuidade, queridos. Agora nós vamos falar sobre as divisões, né? Desculpa, as traduções, né? As diversas traduções da Bíblia. Então, nós temos a Septuaginta, a Vulgata, a King James, nós temos a versão em português, né? São essas aí as divisões da Bíblia. Eu quero falar aqui com os irmãos, primeiramente, sobre a Septuaginta. Mas nossa, só o fato da pessoa andar, Olha, tem se algum virar, microfone aberto aí? porque olha quantas pessoas que não cuidam do pessoal tem tempão, Ô, pai, mas olha o microfone que tá aberto. Clica, tem aí clica na tela. Aí, tranquilo, né? Amém. Se precisarem falar, irmãos, pode desmutar aí, tá bom? Né? Não tem problema não. Se tiver alguma dúvida, ou coloca a mãozinha aí que a gente dá uma pausa aí, tá? De repente estou falando muito rápido, precisa dar uma parada, os irmãos me falam aí. Então, as diversas traduções da Bíblia, né? No item 4 aí, as diversas traduções da Bíblia, nós temos primeiro, então, a Septuaginta. A Septuaginta, irmãos, ela também é conhecida, ou até mais conhecida na teologia, pelo algarismo romano, tá? Então, quando você vê isso aqui, ó, quando você vê esse algarismo romano em alguma escrita na teologia, você está falando sobre a Septuaginta, ok? Então, nós temos aí a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego. Então, na Septuaginta, nós temos do hebraico, ó, para o grego, tá? Então, na Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego foi a primeira e a mais importante, irmãos, das traduções da Bíblia, né? Feita é, lá na Alexandria, né, no Egito, no ano de 285 antes de Cristo, e ela foi feita por 72 judeus, né? E por isso que se leva então esse nome de Septuaginta. Ela foi traduzida por 72 judeus. Essa tradução ela foi muito importante, né? O povo judeu já estava vindo de algumas gerações, até se esquecendo, esqueceram, na verdade, da sua língua oficial. Eles já falavam uma outra língua, falavam o aramaico, né? Tá aí na sua apostila, isso que eu tô falando. Depois os irmãos lê tudo aí, ó. Tá? Eles já estavam aí, por 3 gerações, haviam esquecido o hebraico, e muitos deles que viviam na Palestina, ali, né, na região da Palestina, né, eles já estavam ali completamente tomados, né, pelo aramaico. Então, essa tradução foi muito importante, que trouxe, né, novamente aí ao povo judeu aí uma grande importância sobre também a sua língua. Então, essa primeira tradução, ela se dá no ano de 285 a.C., né? É, e ela foi ali em Alexandria, como eu já disse, no Egito, e ela foi a mais importante, ela teve uma grande importância na história do cristianismo. Essa Septuaginta é a Bíblia que o nosso Senhor Jesus teve contato, que os apóstolos teve contato. Essa tradução bíblica, também nesse momento da tradução, na Septuaginta, a gente vê
o acréscimo dos livros apócrifos, né? Então, a gente vê que ao fazerem essa tradução, eles também acrescentaram 14 livros, né, conhecidos como os livros apócrifos, né, que foram os acréscimos aí que surgiu aí então já na primeira tradução aí na Septuaginta. Depois da Septuaginta, a gente vai ter aí a Vulgata, né? Essa Vulgata, ela é do hebraico para o latim, né? Então nós temos a Vulgata, tá aí na apostila no 4.2, né, ó? A Vulgata, tá? Que ela então traz aí a tradução da Bíblia, né? Do hebraico para o latim. Ok? Então a Vulgata, ela vem então aí fazer a tradução, né, do hebraico para o latim, feita por Jerônimo em 405 depois de Cristo, ok? Então nós temos aí a Septuaginta que foi 285 antes de Cristo, que é a Bíblia que foi usada ali pelos primeiros cristãos, a Bíblia que foi tido o contato aí com os apóstolos de Jesus. Agora nós temos em 405 depois de Cristo a tradução aí da Vulgata. Essa tradução da Vulgata, ela se deu, né, foi feita por Jerônimo, e ela trouxe então a língua oficial ali do Império Romano, que da época era o latim. E os apócrifos, a tradução dos livros apócrifos, eles tiraram da Septuaginta. Então, eles usaram aí a tradução da Septuaginta para poder aí acrescentar também a Vulgata, tá? Na versão Vulgata. Essa versão, irmãos, a Vulgata, ela é a mais conhecida, e é a Bíblia oficial do catolicismo, né, dos católicos. Então, essa versão que eles usam, a Bíblia oficial deles é a Vulgata. Isso se dá desde 1546, lá no Concílio de Trento, né, nesse concílio, o Concílio de Trento, então oficializou como a versão oficial, né, a tradução oficial dos irmãos da Igreja Católica. Então, os católicos eles usam então essa tradução aí, que é a Vulgata, ok? Depois da Vulgata, nós temos então, tá aí na apostila, que é o 4.3, que é a versão do Rei Tiago, né? Essa versão do Rei Tiago, ela é conhecida como a famosa King James, né? É a tradução King James. Essa tradução, ela tem umas curiosidades, né? Ela foi aqui, uniformizou o culto na Escócia presbiteriana, tá na apostila aí, ó, e na Inglaterra episcopal. O rei Tiago, em 1611, ordenou a tradução do povo da fala inglesa, né, para o povo da fala inglesa. Essa tradução é a versão preferida do inglês, né, do povo inglês. Então, nós temos aí então na King James essa tradução para a Escócia, né, no culto da Escócia, feita aí pelo rei Tiago, conhecida como King James. Esse rei Tiago, irmãos, tem uma curiosidade sobre ele. Ele foi denominado rei com 13 meses de vida. É isso mesmo. 1 ano e 1 mês de vida. Ele foi já intitulado o rei da Escócia. Com a morte, né, do seu pai, ele assume, então. E com 1 ano e 1 mês de vida, né, com 13 meses apenas de vida, ele assume, então, ali como rei
da Escócia. E ele cresceu, irmãos, ali sobre um cuidado, né? E logo quando criança ainda, quando ele já teve contato, né, com escola, com escrita, ele foi evangelizado por John Knox, né? Olha que interessante, né? John Knox foi o homem que andou aí bem perto do rei Tiago, né? E que levou então aí a tradução da Bíblia como a King James, né? Que veio então a pedido desse rei, traduzindo aí para o inglês, que é a tradução mais preferida aí do povo inglês, né? Esse rei, com 12 anos de idade, então ele começa, então de uma forma literal, como o rei da Escócia. Com 12 anos, apenas 12 anos, ele já assume então as responsabilidades e diz, né, então, a história que ele foi uma pessoa piedosa, um homem muito agradável, foi evangelizado por John Knox, né, um grande e renomado teólogo, um homem muito conhecido, e esse homem, então, né, esse rei Tiago, ele foi uma pessoa muito nobre e trouxe então a tradução para a Escócia na língua inglesa. E temos até hoje, né, irmãos? É uma Bíblia muito conhecida, muito querida e é uma versão muito boa, né? Que é então a versão King James, ok? Alguém tem essa versão aí? É uma versão bem, né? Aí, ó. O Lucão aí, ó, já tá com ela na mão, né? Ó. Eu não sei se na King James tem essas curiosidades aí, né? Se tem. Tá mutado aí, Lucas. Não tá escutando. É. Não, não estamos te ouvindo ainda, Lucas. Tá escutando agora? Agora sim. No começo dela, ela tem vamos dizer assim, um breve texto ali que explica como, por que que ela foi traduzida, a história do rei Tiago, da tradução dela, e essa que eu tenho é a primeira tradução, é a de 1611 mesmo. Ela Sim, tá do jeito que traduziu, ela tá. Não tá legal. atualizada na linguagem de hoje, nada, ela tá original. Legal, hein? Quando, Nossa. quando você vier pro encontro que a gente vai marcar, você traz ela pra gente dar uma olhada, tá bom? Não, trago sim. Eu tenho ela, tenho uma NHTL, tenho uma DEIC, tem algumas aí. Legal. Bacana, né? Então, vale a pena falar, né? Muito bacana essa tradução aí, essa história, né? Que a Não gente. é? Quem não tem uma Bíblia dessa na mão acaba passando desapercebido e não sabe da história, né? Da tradução, É. né? Eu sempre tive vontade de ter uma King James. Aham. Aí, agora no último Dia dos Pais, minha esposa foi comigo e me deu uma. Oh, Aí eu peguei essa fiel, 1611. que legal. E comecei a ler ela, realmente. Tem algumas palavras dela ali que você tem que ler e tá com a tradução do dia de hoje do lado. Sim. Porque senão você acaba confundindo algumas coisas. É. Porque a tradução dela é bem para aquela época, né? Aham. Bem literal mesmo. É legal. Mas é muito bacana ter, né? A gente tem irmãos aí. Não, é Então, bom. A tá Bíblia é cheirando boa para nova, estudo. então, né? Tá cheirando nova. Cheirando nova. É isso aí. Então é bacana. Então a gente tem aí, né, ó, nessas traduções nós temos aí a versão, né, King James, que é muito conhecida, muito querida, né, ó. O papai foi presenteado por ela. E nós temos então a versão em português, né? A versão em português ela se dá pelo pastor José Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida, desculpa. É, a primeira tradução feita, né, pelo pastor João Ferreira de Almeida, que nasceu em Portugal, 1628. A tradução foi feita na ilha de Java, né, Oceano Pacífico, que é a atual de Jakarta, capital da Indonésia. É interessante, irmãos, que João Ferreira de Almeida, né? O pastor João Ferreira de Almeida, que trouxe aí a Bíblia para o Brasil, traduziu para o português, ele teve a sua vida interrompida no meio da tradução, né? No final da tradução, melhor dizendo, né?
tá aí também na apostila, depois os irmãos dão uma lida aí por completo, né? Mas ele não conseguiu concluir toda a tradução e depois um grupo aí de pastores e amigos, né, deu continuidade em 1712, né, a um exemplar, o primeiro exemplar foi em 1712. O Antigo Testamento foi traduzido até o livro de Ezequiel, quando ele faleceu em 1691, né? Então, ele não teve aí a alegria, né, de finalizar toda a tradução, mas ele que trouxe, né, a tradução aí para o nosso Brasil, para nossa língua, português. Nós louvamos a Deus aí pela vida do nosso querido pastor João Ferreira de Almeida, que a partir de então, né, a partir dessa versão, nós temos aí então as versões em português, né? Como o Lucas aí já citou, que ele tem algumas versões, né? Hoje nós temos diversas versões na língua portuguesa, e louvado seja Deus por isso. Nós temos a RC, que é Almeida Revisada e Corrigida. Nós temos a ARA, que é Almeida Revisada, Almeida Revisada e Atualizada, né, que essa versão ela foi trabalhada em 1946 a 1956. A gente acha que é algo recente, né? Mas já se dá há alguns anos, né? Nós temos a versão Antônio Pereira de Figueiredo, né, um padre católico romano que editou o Novo Testamento em 1778 e o Antigo Testamento em 1790. Nós temos a versão Matos Soares. Cadê o pastor Matos? Está aí? Não, né? Mas nós temos aí o seu nome aí, pastor, ó, sobrenome aí, ó. Matos Soares, que também trouxe aí uma tradução, né? Em 1946 também, que seria a Bíblia Popular dos Católicos Romanos da fala portuguesa. Amém, queridos? Tem a versão da tradução brasileira, essa aqui eu tenho. Eu tenho uma Bíblia bem interessante também, Lucas. Eu adquiri, acho que o ano passado, ela é cinco em uma, né? Cada texto, cada versículo, eu tenho 5 versões de uma única Bíblia, né? Então, não é uma Bíblia que dá para levar para o culto, porque ela é bem grande, né? Grossa, né? Mas é uma Bíblia, assim, para estudo excelente. Você abre ali, em um versículo, você tem 5 traduções, né? E dentro dessas 5 traduções, ela tem aqui também esta versão brasileira, que é uma Bíblia um pouco mais difícil de achar, né? A tradução brasileira. Nós temos a Humberto Holden, padre também brasileiro, que publicou o Novo Testamento em 1935. A versão da impressa bíblica brasileira, isso aqui também é legal, ó. Nessa versão foram usados os melhores textos em hebraico e grego e foi publicada em 1968. É uma ótima versão, essa impressa bíblica brasileira. Ela pega os textos do hebraico e do grego e ela vai a fundo mesmo. É bem legal essa tradução, uma tradução muito boa. Nós temos aí a versão Novo Mundo, é uma versão falsificada da Bíblia, né? Tá em português, mas é uma tradução falsificada, feita pelos Testemunhas de Jeová, onde eles trazem aqui algumas adaptações para sustentar a seita, né, da qual eles defendem. Então, esse Novo Mundo é uma Bíblia falsificada. Nós temos a versão da Bíblia na linguagem de hoje, né? É uma Bíblia muito, muito usada, né? Hoje em dia, essa Bíblia se usa bastante. Cadê aqui? A Bíblia da linguagem de hoje é uma tradução da Sociedade Bíblica do Brasil,
que utilizou uma linguagem mais simples e popular e foi publicada em 1973. Mas é uma Bíblia que está muito em alta ainda, né? Se usa bastante. E nós temos a NVI, né? A conhecida NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia. É a mais recente versão da Bíblia, né? Ela foi aí a Sociedade Bíblica também Internacional reuniu 20 eruditos de diferentes especialistas teólogos, representando vários segmentos denominacionais que se reuniram a partir de 1990 e durante uma década trabalharam com os melhores manuscritos originais para servir os amantes da Bíblia com uma tradução de ótima qualidade. E nós temos aí, né, irmãos, algumas já novidades no mercado. Essa Bíblia, a ARA, é uma que eu gosto bastante, Almeida revisada e atualizada. Então, nós temos, né, a versão que se usa aí mais jovial, vamos dizer assim, que é a linguagem de hoje. Nós temos a NVI, que é uma Bíblia que tem gente que é apaixonada por ela. A linguagem da NVI é muito boa, muito gostosa, muito fácil de entender. Nós temos também, eu tenho aqui em casa também a mensagem, né? Essa mensagem também é uma Bíblia, ela é um pouco diferenciada, porque ela traz todos os textos bíblicos de uma forma de uma conversação, diz a história, né? É algo recente que o pai ele traduz a Bíblia escrevendo como se estivesse escrevendo para a filha, né? Então, uma forma de evangelizar a filha, surgiu então a versão A Mensagem. Algumas pessoas não gostam de usar essa versão por conta, né, de algumas peculiaridades, não se gosta muito de ler nos púlpitos, mas eu gosto assim de bater o olho, traz um entendimento, abre a nossa visão sobre alguns textos, eu acho muito legal essa Bíblia, a mensagem. Enfim, eu tenho aqui também, nós estamos falando sobre ordem, né, da Bíblia, e eu falei aqui no começo da aula que a estrutura da Bíblia ela não está em ordem cronológica, mas hoje nós temos já, né, em mãos o recurso e nós temos disponível a Bíblia de ordem cronológica. Eu tenho essa Bíblia, né? Fui presenteado por um pastor amigo meu numa conversa e eu falei: "Nossa, pastor, eu quero comprar essa Bíblia", tal. E ele veio ministrar aqui na igreja, passar uma final de semana com a gente, ele me presenteou com essa Bíblia, a Bíblia de ordem cronológica. Eu também tenho aqui, se no nosso encontro eu lembrar, eu levo para os irmãos aí verem, vai ser bem legal. Eu tenho também uma Bíblia que chama 365. Essa Bíblia, ela traz um plano de leitura diário, né? Para você ler a Bíblia toda no ano. Tem também, Lucão? Legal essa Bíblia, né? Muito bacana, né? Eu tenho lá na mesa do meu serviço, né? Que eu deixo ela lá na minha, no ambiente de trabalho, então, aleatoriamente, algum dia eu vou lá, opa, hoje é tal dia, eu abro e leio aqueles textos, e ela também pode ser usada aí de uma forma, né? De um plano de leitura, enfim, nós temos aí, hoje em dia, uma infinidade aí de versões, de traduções, temos que tomar cuidado, né? Com algumas delas, né? É bom a gente estar atento a, a essas. Irmãos, eu acho que deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu coloquei para gravar esse. Puxa vida, essa aula. Não, gravei sim, tá gravando. Eu tava vendo aqui, falei, será que eu tô gravando essa aula? Agora eu me assustei, rapaz. Né? Tá. Então, hoje nós temos aí muitas ferramentas, né, irmãos? Podemos assim dizer, né? Tem muitas ferramentas aí que nós usamos hoje e temos a Bíblia aí de várias versões, várias traduções. Como eu dizia aqui, nós temos que tomar cuidado com algumas delas, né?
Quando eu falo tomar cuidado, não é, por exemplo, eu tenho a Vulgata aqui em casa, eu tenho que tomar cuidado com ela porque é uma Bíblia católica. Não, a gente não vai levar uma Bíblia dessa para a igreja nossa, né? Para não criar nenhum tipo de constrangimento. É bom a gente ter a título de estudo, de comparação. É uma Bíblia que tem os acréscimos, tem os livros apócrifos. Então, você pegar um neófito aí na fé, você pode ofender ele, né? Então, mas é uma Bíblia que é legal você ter em casa para você ler, estudar. Mas o que eu digo de cuidado, de perigo, são essas versões que vão chegando, né, irmãos? Que são adaptadas, né? A Bíblia, ela é bem implícita em dizer que nós não temos permissão de Deus, nós não temos permissão de Deus para acréscimos na Bíblia, né? E nem mesmo para tirar algo da Bíblia, né? Nós não temos essa permissão, nem de acrescentar e nem de tirar nada da Bíblia. A Bíblia já foi escrita, já foi encerrada, o Senhor já inspirou a sua palavra pelo Espírito Santo aos homens, esses 40 homens, né, que foram inspirados aí, 40, desculpa, autores, né, que foram inspirados durante 1.600 anos. Então, nós não temos autonomia para isso, nós não temos liberdade para isso, o Senhor não permite isso. Então, é sobre esses cuidados que nós temos que ter, né? Nós estamos vivendo aí num mundo onde tudo é adaptável, onde parece que o certo se tornou errado, o errado tem se tornado certo, uma inversão de valores muito grande. Então, cabe a nós, estudiosos da palavra de Deus, cristãos, que prezamos aí, né, pelo cristianismo, pela palavra de Deus, cabe a nós, sim, estamos instruindo os nossos filhos, os membros, nossos amigos sobre esses cuidados, né? Hoje já se fala aí de uma Bíblia aí para enfim, como está sendo gravado o vídeo, eu vou evitar falar algumas coisas, mas os irmãos estão entendendo. Amém, queridos? Né? Então, tem para todo gosto, para todo tipo. Então, cabe a nós aí conhecermos a história, a estrutura e saber até onde nós podemos caminhar, até onde cabe para nós, até onde não cabe para nós essas versões, essas coisas que nós podemos usar aí. Amém, queridos? Então, a Bíblia, ela é, sim, maravilhosa. Eu sou, irmãos, um apaixonado, né? Assim, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eu tenho inúmeras, eu acho que já passou de 12, 14 Bíblias que eu tenho aqui em casa. Tenho muita Bíblia, traduções diferentes, notas de rodapé, né? Tem Bíblias de estudo. Eu comprei recentemente uma Bíblia que você abaixa um aplicativo no celular, você escaneia a página e quando você escaneia, você tem ali um estudo na palma da sua mão. Então, assim, nós temos que louvar a Deus. Eu quero também trazer uma nota aqui de louvor a Deus é, pela SBB, né, a Sociedade Bíblica Brasileira, que tem caminhado junto com o nosso ministério, caminhado junto com a Igreja do Brasil para Cristo. Hoje nós temos a Bíblia, né, da nossa igreja, o Brasil para Cristo, e ela é impressa pela Sociedade Bíblica. Então nós temos que louvar a Deus por esses homens, por essas instituições que têm sempre aí nos abençoado, caminhado ao nosso lado, e são pessoas defensoras do Evangelho, defensoras da palavra de Deus, que não abrem porta para algumas coisas. Eu estive num estudo sobre a Bíblia, né? Lá em São Bernardo do Campo, eu me dediquei 2 dias lá em um estudo da Bíblia, a um dos maiores nomes, autoridades para falar sobre a Bíblia, estava presente naqueles 2 dias, e uma coisa que eu não sabia, e eles me falaram, né? Eu aprendi nesse curso, que a SBB, eles não abrem a porta para qualquer pessoa, eles não abrem, né? Eles até falaram que um grupo de pessoas lá chegaram lá para imprimir a Bíblia, que eles adaptaram, né, a eles, e eles se negaram a traduzir, a imprimir, melhor dizendo. Eles se negaram a fazer isso, entendendo que não faz parte do plano de Deus isso. Então, nós louvamos a Deus porque nós temos homens sérios que trabalham, que defendem o Evangelho e que estão aí dispostos a pagar o preço, se necessário, para poder guardar a palavra de Deus.
Nós temos um grande privilégio, irmãos, nós temos um grande privilégio do país, da região que nós moramos, que não é um lugar de perseguição. Nós temos liberdade para sair com a nossa Bíblia, para ir para a igreja com a nossa Bíblia em mãos. Então, não faz parte aqui da grade, irmãos, mas como pastor aqui, uma palavra pastoral, né? Eu também quero deixar aí sobre aviso um cuidado que nós temos que ter de nunca perder, né? Esta alegria, esse contato de ter a Bíblia em mãos, né? Hoje nós temos tecnologia, como eu disse, tem Bíblia no celular, Bíblia em aplicativo e tantas coisas, mas nós não podemos perder o prazer de ter a Bíblia, de amar a palavra de Deus, de conhecer, de desfrutar. Então, eu quero aqui incentivá-los, né? Se você tem somente uma Bíblia, só conhece uma tradução, tem gente que ganhou uma Bíblia lá quando se converteu e só tem ela, né? Tenha a curiosidade, desperte aí a curiosidade de conhecer outras versões, de fazer comparações, de conhecer textos, né? De ler novos textos, textos conhecidos em versões que você ainda não conhece, que certamente o Espírito Santo vai falar com você, você vai conseguir enxergar outras coisas e o Senhor vai revelar grandes coisas para nós. Amém, amados? Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós vimos hoje aí o item 3 e o item 4. Finalizamos aí o item 4, que são as diversas traduções da Bíblia, que vem falar sobre a Septuaginta, a Vulgata, a King James, a versão em português e as versões em português, terminando assim, então, com uma recapitulação de 4 exercícios aí, acho que é 1, 2, 3, 4 exercícios de recapitulação desse item 4, e na próxima aula nós vamos entrar falando sobre a natureza da Bíblia, no item 5, a natureza da Bíblia. Então, vamos se dar aqui então na terça-feira falando sobre esse assunto. Ok? Dúvidas? Perguntas? Tá tranquilo? Tranquilo, Gabriela? Tá conseguindo caminhar bem? Legal, bênção. Elias Rodrigues, bênção. Beleza, tá bem. Amém. Temos dois Elias. Hoje só tem um Elias, né? Hoje só tem um Elias aí. Acho que é só Não, o Rodrigo mesmo. É. Não, o Moraes tá tá aqui aí também, também. pastor. Tá Ah, aqui também, pastor. amém. Amém. Tá aqui. Elias Moraes também tá Elias. aí, ó. Elias, Elias Moraes. Isso. Isso. Elias Moraes é de Paiol, né? Paiol de Telha. É o de Pastoreal. Telhas, né? Amém. Deus abençoe. Irmão Luiz, um prazer ter você com a gente, irmão Luiz. Uma bênção, poder sempre descer o rostinho aí, viu? Louva a Deus pela sua vida. Graças a Deus aí, o irmão Emerson, pastor Júnior. Pastor Júnior, logo, logo nós estamos tomando café junto, hein, pastor, na hora do recreio. Caleb. Um abraço a todos, irmãos. O aplicativo já vai aqui derrubar o vídeo. Eu quero aí desejar um ótimo final de semana para todos. Bons estudos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E nós vamos aí nos falando no grupo. E terça-feira estamos de volta, dando continuidade aí à nossa bibliologia. Um beijo Amém. no coração de todos. Amém.